Olá pessoal, vamos comentar e corrigir a questão número 4, cobrada na prova da UBMEP 2005, nível 3, segunda fase. Foram abordados os seguintes temas nessa questão: geometria associado à função, especificamente áreas de figuras planas e função quadrática. Um prefeito quer construir uma praça quadrada de 10 metros de lado que terá 4 canteiros triangulares de pedra e um canteiro quadrado de grama, como na figura. O prefeito ainda não decidiu qual será a área do canteiro de grama e por isso o comprimento do segmento AB está indicado por X na figura. Item A. Calcule a área do canteiro de grama para X igual a 2. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então, no item A foi solicitado a área desse quadrado que contém grama. Vamos marcar alguns pontos relevantes aqui, por exemplo, esse ângulo C, este ângulo D, esse ângulo E, F, G e H. Sabemos que do triângulo maior, todos os ângulos são retos, já que trata-se de um quadrado. Então aqui o ângulo reto, aqui o ângulo reto, aqui também e aqui. Sabemos que no quadrado de grama, temos que todos esses ângulos também são ângulos retos. E todos os lados, vamos chamar aqui de L. Muito bem. Queremos a área desse canteiro de grama. Então vai ser L vezes L, L ao quadrado. Então, se a gente calcular o valor de L ou de L ao quadrado, a gente calcula a área desse canteiro de grama. Vamos pensar o seguinte: será que esses triângulos todos são congruentes? Vamos pensar, por exemplo, no triângulo BCD e no triângulo ABH. Será que eles são congruentes? Vamos ver. Vamos pensar primeiramente neste ângulo aqui. Esse ângulo, podemos chamá-lo de ângulo alfa. E aí, por consequência, esse aqui é alfa, aqui é 90, esse ângulo ele será 90 menos alfa. Mas vamos chamá-lo, por exemplo, de beta. Alfa e beta são ângulos complementares, ou seja, a soma desses dois ângulos é 90 graus. Então vamos escrever isso. Alfa mais beta tem que ser igual a 90 para que eu somo com esse outro 90 dentro do triângulo, a soma sendo 180, na geometria euclidiana. Então alfa mais beta, 90, mais 90, 180. Qual vai ser a consequência? Veja, esse ângulo AC é um ângulo raso, 180 graus. A gente conclui que este ângulo, obrigatoriamente, ele tem que ser um ângulo beta. Porque beta mais alfa tem que ser 90, vindo do triângulo BCD, a gente tem essa informação. Então, aqui tem que ser beta, para somar com alfa ser 90, mais 90, 180. E, consequentemente, este ângulo aqui do triângulo AHB vai ser o ângulo alfa, já que alfa mais beta, 180. Para essa situação do item A, o x aqui vale 2, então vamos desenhar que a distância de A até B é 2 metros. Consequentemente, a distância de B até C vale 8 metros, já que a medida AC, CE, GE, AG vale 10 metros, é um quadrado. E aí a gente concluiu que esses dois triângulos, inclusive também será analisado que esses dois, ou seja, os 4 triângulos são congruentes. Mas se a gente identificar esses dois, a gente conclui que esses aqui também são congruentes a ele. Por quê? Porque eles têm o mesmo lado L, todos os mesma hipotenusa, vamos dizer assim. Então,
sabemos que o triângulo ABH, o triângulo ABH, ele é congruente ao triângulo BCD. E qual vai ser o critério de congruência desses dois triângulos? Ângulo alfa igual, esse lado L igual a esse lado L, que é a hipotenusa, e esse ângulo beta também igual a esse ângulo beta. Então, o critério de congruência, ângulo, lado, ângulo. Por consequência, BC vai ser exatamente igual a AH. Vou apagar aqui o H para a gente marcar essa medida que a gente já tem pela congruência, que também vale 8, já que o triângulo os dois triângulos são congruentes. 8 está oposto ao ângulo beta. Quem vai estar oposto ao ângulo beta será essa medida, que também vale 8 metros. Então, aqui vamos voltar com o ponto H. Se aqui mede 8, aqui mede 2, eu já consigo calcular o valor de L. E, na verdade, eu nem preciso do L, eu preciso do L ao quadrado, que é a área do canteiro. Então, no triângulo, posso pegar o triângulo ABH e aplicaremos o teorema de Pitágoras nele. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados catetos. Portanto, 8 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aqui nós teremos que L ao quadrado será 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, mais 2 ao quadrado, 4. E aí, L ao quadrado vai ser 68 metros quadrados, já que eu estou multiplicando metro vezes metros, em duas dimensões. E como a gente quer a área desse quadrado, que está inclinado, que contém a grama, e ele é dado por L vezes L, L ao quadrado, o resultado é 68 metros quadrados. Essa, então, será a nossa resposta referente ao item A. Tranquilo? Item B. Escreva a expressão da área do canteiro de grama em função de x. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Vamos marcar novamente os pontos C, D, E, F, G e H. Todos esses ângulos são ângulos retos. Duas formas para a gente calcular essa área em função do lado x. Uma delas é a seguinte, é de forma que a gente possa calcular o lado desse quadrado em função de x. E uma segunda proposta de solução é calcular a área de todo o quadrado e tirar os 4 triângulos retângulos. Vamos pensar numa solução direta, que é calcular, da mesma forma que fizemos para o item A, calcular o valor de L ao quadrado em função de x, e a gente já calcula direto. Da seguinte forma, a gente tem aqui que de B até C, já que o lado é 10, tiro AB, ou seja, 10 menos x. Como os triângulos são congruentes, temos que de A até H também vale 10 menos x. 10 menos x, x, 10 menos x, essa medida vale x. Então, se eu quiser calcular o L ao quadrado em função de x, basta aplicar o teorema de Pitágoras, ou no triângulo BCD, ou no ABH. Vamos pegar agora o triângulo DCD. Aplicando o teorema de Pitágoras, L ao quadrado será igual a x ao quadrado. Vou até desenhar aqui esse triângulo, onde a gente está aplicando o teorema de Pitágoras. Hipotenusa L ao quadrado igual a x ao quadrado mais 10 menos x ao quadrado. Portanto,
temos que LA ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais, aplicando aqui a distributiva, ou o produto notável, o quadrado do primeiro 100, duas vezes aqui com sinal menos, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, como a nossa área é L ao quadrado, a área do canteiro de grama é dado por L ao quadrado, a expressão já está aqui, só que 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado menos 20x mais 100. Já está aí a nossa resposta referente ao item B de bola. Uma outra maneira da gente abordar essa situação, vamos separar aqui, vai ser a seguinte. Nós podemos calcular a área dessa grama em função de x, inclusive vai nos ajudar nos próximos itens. Primeiro é calculando a área do quadrado maior. A área do quadrado maior vai ser 10 vezes 10, ou seja, 10 ao quadrado, 100. 100 metros quadrados. Só que agora eu vou tirar as quatro áreas aqui das quatro pedras. Vamos chamar AP, mas aí tem que tomar cuidado que são quatro pedras. Se eu subtrair a área total retirando as quatro pedras, eu vou chegar nessa expressão. Então, 4 vezes, porque são 4 pedras, e agora eu calculo a área de cada pedra. Vamos pegar aqui, por exemplo, a base sendo x, então 4 vezes a área de um triângulo retângulo. Vamos pensar que x vai ser a base, a altura referente a esse cateto vai ser 10 menos x, dividido por 2. Essa é a área de um único triângulo retângulo, só que eu multiplico por 4. Posso simplificar o 4 com 2, que vai dar 2, e aí teremos que essa área vai ser 2x vezes 10, vai ser 20x, e 2x vezes menos x, menos 2x ao quadrado. E aí, a área desta grama, que é uma área quadrada, vai ser a área total 100, menos a área das 4 pedras. Aqui está a área de uma pedra vezes 4. Simplificando, deu 20x menos 2x ao quadrado. E aí, fazendo a distributiva aqui, vamos começar esse menos com esse menos dá mais, então dá 2x ao quadrado, menos 20x, colocando na ordem, mais 100. Então, perceba que a área desse quadrado de grama é representada por uma equação polinomial do segundo grau, ou uma função quadrática. Então, perceba que os resultados foram os mesmos, das formas que a gente apresentou aqui, são duas maneiras distintas. E por que a gente vai organizar dessa forma? Porque aqui a gente também conseguiu, não é a resposta solicitada, mas a gente conseguiu aqui a área das 4 pedras, que são 4 triângulos retângulos. E a gente vai utilizar isso para o item C. Tranquilo? C e D. Muito bem, sabe-se que o canteiro de grama custa R$ 4,00 por metro quadrado e os canteiros de pedra custam R$ 3,00 por metro quadrado. Use essa informação para responder aos dois itens a seguir. Item C, qual a menor quantia que o prefeito deve ter para construir os 5 canteiros? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C, e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então veja que aqui foi dado o valor de R$ 4,00 o metro quadrado para o canteiro de grama. E o canteiro de grama, a gente já sabe do item A, que a sua área é dada por 2x ao quadrado menos 20x mais 100. E foi também calculado no item anterior
que a área das pedras é menos 2x ao quadrado mais 20x. A gente tinha colocado 20x menos 2x ao quadrado. Então a gente já tem aqui essa área das 4 pedras. Ele quer a quantia, vamos chamar essa quantia de P, ou seja, do preço em função de x. Vamos supor, se essa área da grama quadrada for, por exemplo, 50 metros quadrados, eu vou multiplicar 50 vezes 4, porque cada metro quadrado é R$4. Então o preço vai ser 4, que multiplica essa área do canteiro de grama, que é dada por 2x ao quadrado menos 20x mais 100. Só que aí mais 3 vezes, porque R$3 o metro quadrado, vezes a área das 4 pedras, que vai ser dada por menos 2x ao quadrado mais 20x, da forma que a gente tem ali o desenho. Aplicando as distributivas, teremos que esse preço, em função dessa medida x, vai ser, aplicando a distributiva, 8x ao quadrado menos 80x mais 400 menos 6x ao quadrado mais 60x. O preço em função da medida x vai ser, aqui a gente pode organizar a soma de 8x ao quadrado com menos 6x ao quadrado, vai dar 2x ao quadrado. Temos também que menos 80x com mais 60x menos 20x mais 400. Então esse é o valor da quantia, do preço, em função da medida x. Como ele pede a menor quantia, valor monetário, eu preciso identificar o comportamento dessa função polinomial do segundo grau, função quadrática. A gente sabe que essa função, ela é uma função representada por uma parábola e vai existir aqui um ponto de um determinado valor de x, que a gente chama de x do vértice. Esse x do vértice vai ocasionar para a gente aqui um menor valor de y, ou seja, um menor valor de p de x, que é o valor que a gente tem para a menor quantia. À medida que a gente aumenta aqui os valores de x ou diminui, a gente vai ter valores que não são valores mínimos. Mas vamos por partes. Primeiro, então, vamos calcular esse x do vértice. O x do vértice é dado por menos b sobre 2 vezes a, ou seja, x do vértice menos b, ou seja, temos aqui que o b é menos 20 e o a vale 2. Então, menos 20 dividido por 2 vezes o a. 2 vezes 2, 4. Lembrando aqui, menos com menos mais, poderia pôr um parêntese aqui por conta desse sinal, 20 por 4, 5. Então o x do vértice é 5, agora basta a gente calcular o y do vértice. Você tem duas formas para calcular o y do vértice. Você pode calcular pela expressão y do vértice, vamos fazer aqui. Deixa eu melhorar essa situação. O y do vértice pode ser dado por menos delta sobre 4a, que é o valor do y do vértice aqui. Ou uma forma mais prática, se eu já tenho o x do vértice, basta eu substituir ele no lugar do x, eu vou achar o p de 5, que é quando o x vale 5. E, por curiosidade, vai ser exatamente aqui os pontos médios, já que a medida toda é 10. Aqui vai ser 5 metros. É aqui que a gente garante um preço mínimo,
de acordo com os valores dados pela questão. Substituindo então 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. 5 vezes 20, negativo, menos 100, mais 400. Esse y do vértice, que é o P de 5, será 400 menos 100, 300, 350. Então, como resposta ao item C, esse valor mínimo é R$ 350. Está aí, então, a resposta referente ao item C. Vamos explorar um pouco mais essa situação dessa função quadrática, vale a pena para a gente poder entender a seguinte situação. Vou apagar essa parte que está aqui embaixo, a gente já finalizou a questão. Muito bem. Olha só, nós temos aqui, se eu fosse calcular o delta, delta é, que é o discriminante, b ao quadrado, 400, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Ou seja, vai ter um valor de delta negativo. Ou seja, menos 2.800. Por isso que a gente poderia, de forma direta, calcular o y do vértice. Você lembrou aí da expressão menos delta sobre 4 vezes a. Fica menos, o delta é um valor negativo, menos 2.800, dividido por 4 vezes o a. Como o a vale 2, 4 vezes 2, 8. Menos com menos mais. E se eu dividir 2.800 por 8, vai dar 350. Por quê? Se eu simplifico por 2, vai dar 1.400 por 4. De novo por 2, 1.400 por 4, 700 por 2, 350. Então, uma forma que você também poderia resolver o item C por essa situação. Nem precisaria passar pelo x do vértice. Mas acredito que se você lembrou do x do vértice, é mais fácil substituir. Explorando um pouco mais essa situação, vamos apagar novamente aqui. Sabemos que o discriminante é negativo. Então, a gente tem aqui um esboço do gráfico da seguinte forma. Temos eixo Y, eixo X. Já sabemos que o valor 5 é o ponto que faz com que o custo seja o menor para o prefeito. E o resultado deu 350. Estou diante aqui do P do x, que é uma função polinomial do segundo grau, e aqui x. Então, já sabemos que esse valor é 350. Quando o valor aqui do x for 0, veja, 0, 0 vai dar 400. Então, vou até aumentar um pouco aqui. O P de x, quando o x valer 0, o resultado aqui é 400, de acordo com a nossa função. Então perceba que teremos aqui uma parábola, onde esse é o valor mínimo, ela vai crescer a partir do 5, só que ela tem um limite que vai ser 10, né? Quando eu chegar aqui no valor 10, e quando eu substituir 10 aqui, com certeza o resultado que a gente vai encontrar vai ser 400, porque vai haver uma simetria. Né? Se eu continuar aqui 10, vai dar 400. Perceba, 10 ao quadrado 100 vezes 2, 200. 10 vezes menos 20 menos 200, então cancela 200 menos 200, 0, mais 400, 400. O que eu quero mostrar é que se eu reduzir o x ou aumentar o x, por exemplo, para 4, ou para 6, os valores vão aumentar e de forma simétrica. Então, esse valor com certeza vai ser maior do que 350. Se eu substituo 4, P de 4, eu estou calculando para que o x igual a 4, quase próximo ali do meio. 4 ao quadrado, 16 vezes 2,
32, 4 vezes 20, 80, mais 400. Aqui, 320 mais 32, veja, 352. Está fora de escala, mas se eu substituir também o 6, com certeza vai dar 352. 6 ao quadrado, 36 vezes 2, 72, menos 6 vezes 20, 120, mais 400. E aí, aqui eu tenho 280, 280 mais 72, de fato 352, e está confirmada que se eu diminuir mais ainda o x até o zero aqui, ou aumentar até próximo do 10, os valores vão ser sempre maiores do que 350. Então, esse valor 350 é de fato o valor mínimo. Então, aqui é uma certificação, explorando bastante o gráfico, para a gente mostrar que de fato o resultado está correto. A gente já tinha feito o resultado dessa menor quantia, 350. Perfeito? Item D. Se o prefeito tem apenas R$ 358 para gastar com 5 canteiros, qual é a área do maior canteiro de grama que a praça poderá ter? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item D e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Nós sabemos do item anterior que o preço em função da medida x é 2x² menos 20x mais 400. Então, nós vamos pegar o valor 358 e substituir no valor de P de x e encontrar o valor de x, da medida x, para depois calcular a área dessa grama. Então, vamos igualar 2x² menos 20x mais 400 igual a 358. Posso passar o 358 para o primeiro membro subtraindo, ou, de forma rigorosa, vamos subtrair 358 em toda a equação, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Então, essa equação do segundo grau vai ficar 2x² menos 20x, 400 menos 358, 42. 358 menos 358, 0. Posso dividir toda a equação por 2, porque todos esses números são múltiplos de 2. Posso multiplicar por meio, também é a mesma coisa. Então, vamos ficar com x² menos 10 vezes x mais 21 igual a 0. Estou multiplicando cada um deles por meio. Existem várias formas de a gente resolver essa equação do segundo grau. Talvez uma mais fácil é investigar raízes inteiras, por soma e produto. Então, uma forma de calcular essas raízes é calculando a soma, que é menos b sobre a, e o produto c sobre a. Então, a soma menos 10 é 10 sobre 1, a soma é 10, e o produto é c sobre a, então 21 sobre 1, 21. E aí nós vamos investigar dois números inteiros. É óbvio que existem números fracionários, mas para facilitar a nossa construção, se a gente encontrar dois inteiros, cuja soma é 10 e o produto 21, de forma bem sistemática, a gente pode sempre começar pelo produto. E começando pelo sempre número 1, por um dos valores das raízes. E aí eu vou em busca do segundo, que tem que dar produto 21, então só pode ser 21. Depois eu aumento para 2, só que 2 eu vou ter números fracionários. Aí eu aumento para 3. 3 vezes 7 também, 21. 4 não dá para números inteiros. Nem 5, nem 6. 7 vezes 3, 21. A gente percebe que só existem esses dois candidatos. Na verdade, duas duplas, né? 1 e 21, 3 e 7. Qual a gente vai escolher? Agora a gente vai para a soma tem que ser 10. E a gente elimina esse primeiro caso, de forma que eu vou organizar os sinais aqui, eu não consigo chegar em soma 10.
Agora, para esse aqui e esse aqui, sim, porque eu posso ter mais 3 e mais 7. A soma vai ser 10 e o produto 21. Tem casos que a gente tem que organizar os sinais através dessa soma. Muito bem, então já temos aqui o valor de x, e aí basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras. Se o x vale 3, e essa medida toda é 10, fica faltando para essa medida 7 metros. O x então é 3 metros. E aí, de B, por exemplo, até C, vamos marcar só esses, não precisa todos, aqui também é 7 metros. Mas se eu calculo aqui o valor de L ao quadrado, eu estou calculando a área do maior canteiro. Mas antes de fazer isso, vamos pensar numa outra estratégia de calcular essas raízes. A outra seria pelo discriminante. Como ela é uma forma mais tradicional, vou deixar que vocês possam investigar. Delta é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, e aí x igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Existe uma forma que poucas pessoas utilizam, e eu gosto muito, que é completando o quadrado. Completar quadrado significa transformar essa equação num produto notável, usando a ideia de, por exemplo, A mais B ao quadrado, que é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. A ideia vai ser a seguinte, vou apagar aqui, porque ficou muito apertado, vou fazer mais organizado. Uma outra forma é completando quadrados, vou fazer aqui, completando o quadrado dessa expressão, a gente já sabe que, por exemplo, eu tenho A mais B ao quadrado, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu estou aqui interessado em pegar aqui x ao quadrado, menos 10 vezes x, e aqui eu tenho também sinal negativo, só que aqui eu tenho 21. O interessante é que, se esse b for um número par, as coisas facilitam muito, porque eu pego esse número par, 10 divido por 2, eu faço o processo inverso, divido por 2, para achar o valor agora do número que vai ser elevado ao quadrado, que é o b. A ideia então é eu pegar 10 dividido por 2, 5. Agora eu pego o 5 e elevo ao quadrado. O 5 está fazendo o papel de b, veja, o 5 sendo b vezes 2, 10. Aí o a vai fazer o papel do x. E aí então eu vou aumentar quanto para cada lado, para que esse resultado seja 5 ao quadrado. 10 dividido por 2, 5. Ao quadrado, 25. Eu não tenho 25 aqui. Então basta aumentar 4 nos dois membros da equação. Agora sim eu tenho aqui x menos x ao quadrado menos 10x mais 25. E isso pode ser representado como sendo x menos 5 ao quadrado. Veja que é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 10x, mais o quadrado do segundo, 25. Isso é igual a 4. Nós podemos pensar de duas formas. Ó. Qual é o número x que subtraído a 5 e depois elevado ao quadrado seja 4? Então, aqui dentro pode ser menos 2 ao quadrado é 4, e pode ser também mais 2. Então, nós já temos a garantia aqui. Ó. Se aqui tem que ser ou menos 2 ou mais 2, para ser menos 2 eu tenho x' igual a 3. Que aí o que vai acontecer é que 3 menos 5 dá menos 2 ao quadrado 4. Mas pode ser 2. Para que aqui dentro do parênteses seja 2, para elevar ao quadrado dá 4, tem que ser aqui 7 menos 5. Então perceba que nós encontramos a mesma situação. Ou você poderia pensar, pense que aqui é uma outra variável y. Y ao quadrado é 4. Quer dizer que esse y, é uma outra forma, é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Que é o que a gente faz sempre quando a gente está diante de uma equação
está elevado ao quadrado. Fazendo essas operações aqui, aqui vai ser mais ou menos 2, então eu passo 5 para lá, veja que a situação é a mesma, x é igual a, passo 5 para lá, fica 5 mais ou menos, raiz de 4 que é 2. 5 mais 2, 7, ou 5 menos 2, 3. Então uma solução alternativa completando o quadrado, e você tem uma terceira maneira, que é através do discriminante. Mas ainda não finalizamos a nossa solução. Nós sabemos que aqui mede 3 e aqui mede 7, mas queremos essa área. Vou apagar então o que a gente fez aqui nas raízes, não precisamos mais. Muito bem, então a área do maior canteiro, basta eu calcular L ao quadrado. Então L ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, que a gente já achou o valor de x podendo ser 3 ou 7, mais 7 ao quadrado. Portanto, L ao quadrado é 9, mais 49. L ao quadrado, somando, tenho 58. E aí, a área desse canteiro, que contém grama, será dado por L vezes L. Temos aqui lado vezes lado. E esse resultado a gente já tem. Então é 58 metros quadrados. Essa é a nossa resposta ao item D. Você poderia perguntar, mas professor, ele quer a área do maior canteiro. No item A nós encontramos 68. Agora você está encontrando um valor menor. A área maior não seria 68? Isso é uma dúvida que alguns alunos me perguntaram, e o que acontece é o seguinte. Naquela situação não estava envolvendo no item A valor monetário. Então essa vai ser a maior área com esse valor dado. Pode ser que para outro valor monetário dado eu consigo áreas maiores, obviamente. A gente inclusive conseguiu lá no item A. Então o item D é específico para esse valor monetário. Perfeito? Com isso a gente finaliza a questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.